Eu tudo fiz por ti, o que fazes por mim? Essa foi a frase que impactou e transformou a vida de Nikolaus Zinzendorf. Já ouviu falar? Ele foi o grande líder do movimento dos moravianos. Nunca ouviu falar de Zinzendorf nem dos moravianos? Então você precisa conhecer a história da igreja. E no podcast de hoje eu quero falar sobre esse movimento que influenciou e transformou um continente inteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Teologia para a Vida podcast, o meu, seu, nosso podcast de teologia que tem como missão, objetivo e propósito desaguar na nossa vida prática, fazer com que lancemos as nossas bases, as nossas raízes, a nossa vida no genuíno e profundo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Nikolaus Zinzendorf nasceu em 1700 na Alemanha. Foi influenciado por meio da pregação dos seus pais e também da sua avó, que o criou no caminho da piedade. Ele também foi influenciado quando estudava pelo pietismo e desenvolveu uma vida de devoção. Viveu uma vida para a glória de Deus e em toda a sua vida, em todo o seu ministério, aproximadamente 40 anos de ministério, enviou mais de 200 missionários para todos os continentes do mundo inteiro. Foi um homem que recepcionou muitos cristãos perseguidos saindo da Morávia, e esses moravianos foram para a casa de Zinzendorf e ali começaram um grande movimento de oração. Zinzendorf foi uma vez até um local na Alemanha e viu a imagem de Jesus com essa frase: "Eu tudo fiz por ti, e o que fazes por mim?". Através dessa frase ele chorou e pediu a Deus para que ele pudesse cumprir a missão de pregar o evangelho de uma forma extraordinária. E voltou para sua casa, vendeu sua herança, comprou uma casa muito grande, um terreno muito grande, ali construiu uma bela de uma casa e foi recebendo os cristãos perseguidos da Morávia, e ali começou um grande movimento. 5 anos depois, ele se converteu aproximadamente em 1720, 1725, ele estava em um culto de ceia junto com os irmãos moravianos e o Espírito Santo os despertou para que eles pudessem começar a orar. Eles começaram numa intensidade de oração que ali eles começaram a orar ininterruptamente, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles montaram escalas ali de oração, e essa vida de oração, esse movimento que influenciou os moravianos, durou aproximadamente 100 anos. De forma que muitos que nasceram ali, uma geração inteira, no meio daquele movimento ali, foram despertados para viver uma vida de oração e também de pregação do evangelho. 2 casos espetaculares dos moravianos que muito nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, 2 jovens que ouviram falar que a leste da Índia havia uma ilha e ali muitos escravos, aproximadamente 2.000 escravos que nunca ouviram falar do evangelho do Senhor Jesus e provavelmente morreriam sem ouvir falar do evangelho. Os 2 jovens moravianos, influenciados por uma vida de piedade, influenciados por uma vida de oração, foram até o dono da ilha e pediram ao dono da ilha para que pudesse ir até a ilha proclamar Jesus Cristo. E o dono, que era agricultor e ateu, não permitiu, dizendo que de forma nenhuma alguém cruzaria a ilha para falar de coisas sem sentidos. Assim, aquele dono dos escravos disse. E eles voltaram em oração. Começaram a orar de forma profunda e a pedir a Deus sabedoria para que eles pudessem comunicar o evangelho. Depois de algum tempo, eles voltam até o dono da ilha e traz uma outra proposta dizendo: "E se nós nos vender como escravos, poderemos pregar o evangelho?" Aquele homem respondeu aos 2 jovens moravianos dizendo: "Sim, só que eu não vou custear a viagem de vocês." Eles pegaram o valor
da sua venda como escravo e custearam a passagem para ir até aquela ilha sem voltar nunca mais, mas com o propósito de pregar o evangelho. É interessante porque na despedida daqueles jovens, muitos estavam ali chorando porque nunca mais viriam jovens, sua família, seus amigos, e eles disseram as seguintes palavras para aqueles que estavam ali chorando e com muita tristeza porque nunca mais viriam aqueles jovens: que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sofrimento. E foram embora rumo àquela ilha, se vendendo como escravo, mas para pregar o evangelho genuíno de Jesus Cristo para aqueles que estavam presos ali, que poderiam morrer sem nunca antes ouvir sobre o evangelho. Um outro episódio muito interessante era quando John Wesley pegou o mesmo navio junto dos moravianos e ele estava indo em direção à Geórgia, e de repente no meio do percurso levantou-se uma grande tempestade. Todos ficaram aterrorizados. John Wesley ficou com muito medo, mas quando ele olhou, aqueles moravianos que antes da tempestade estavam adorando ao nome do Senhor, continuou do mesmo jeito, adorando, orando ao Senhor e numa estabilidade, numa tranquilidade enorme. John Wesley ficou impactado com aquela ação dos moravianos. De repente, quando tudo se acalmou, chegaram à terra firme. Ele, John Wesley, junto da sua equipe, desceram do navio e ele perguntou aos moravianos se eles não haviam ficado com medo. E aqueles homens responderam: não, nós não ficamos com medo porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que Ele é poderoso para nos guardar ou nos levar em paz. E John Wesley não ficou satisfeito com a resposta daqueles homens e mulheres, foram até as crianças e perguntaram às crianças, filhas ou filhos dos moravianos, e as crianças disseram que não tiveram nenhum medo, que o objetivo era adorar o nome do Senhor. E certo moraviano, depois de um tempo, encontrou com John Wesley e disse: pregue sobre a fé, pregue incessantemente sobre a fé até você ter fé. E quando você tiver fé, comece a pregar. E quando você obter fé, comece a pregar e compartilhar a mensagem da fé. Ou seja, creia em Jesus Cristo. Mesmo mediante as dificuldades, as tempestades, creia na pessoa de Jesus Cristo. Tanto que John Wesley conta nos seus escritos que a sua conversão passou por meio da vida dos moravianos, homens que viveram uma vida de piedade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de segurança e paz e também estabilidade em Deus. Os moravianos influenciaram o mundo por meio da sua vida de devoção ao Senhor, por meio da sua vida missionária. Eles não tinham medo de se venderem, eles não tinham medo de abrir mão dos seus desejos, do seu ego, para que pudesse compartilhar o evangelho a toda criatura. Mesmo que fossem vendidos como escravos, eles não se importariam com isso, mas iriam com paz de espírito, paz no coração, sempre na sua mente a seguinte frase: que o cordeiro imolado receba a recompensa do seu sacrifício, porque eles sabiam muito bem que a missão deles era compartilhar o evangelho a toda criatura. Nikolaus Zinzendorf morreu em 1760 e deixou um legado muito grande ali na sua casa, onde ele morava, por meio da vida dos moravianos, que continuaram uma vida de devoção e oração também, e enviando vários outros missionários nos continentes, em todo o mundo, com o objetivo de proclamar, de pregar o evangelho de Jesus Cristo, porque eles tinham apenas uma paixão: Jesus Cristo. E eles pregavam com essa paixão, com este amor, com essa intensidade. Que a vida dos moravianos possa influenciar a nossa vida. Eu peço a você, continue estudando,
Procure saber quem foram, como eram a sua filosofia de vida, como eles desenvolveram uma vida de intensa profundidade e intimidade com o Senhor Jesus Cristo, como era a vida de oração intensa dos moravianos. E a história da igreja, por meio da vida e do movimento dos moravianos, vai impactar a sua vida e transformar. Quem sabe eu e você, por meio desses estudos, desse conhecimento, possamos nos aprofundar mais na palavra de Deus por meio de uma vida de devoção e de muita oração e muita intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse podcast sobre a história da igreja, mais especificamente falando dos moravianos, eu peço a você, não deixe de compartilhar com um amigo ou com uma amiga, porque fazendo isso você vai nos ajudar a fazer com que este podcast alcance mais pessoas e quem sabe por meio do testemunho dos moravianos uma pessoa seja despertada para que ela possa pregar o evangelho à sua casa, à sua família, à parentela e também onde essa pessoa coloca a planta dos seus pés. Deus abençoe e até o próximo Teologia para a Vida podcast. Um abraço.